A Busca Espiritual de Elvis, parte 8, e hoje eu trago o contraponto. Boa noite aos amigos, às amigas, aos fãs de Elvis Presley. Vocês devem saber que toda moeda tem dois lados. Toda história tem vários pontos de vista. Dependendo do seu estado, dependendo do que você está sentindo, você pode ter uma percepção da história. Vejamos um exemplo prático. Você está em um campo de futebol. Você está no camarote. Você tem a melhor visão do campo. Outra pessoa está atrás do gol. Ele está vendo o jogo por detrás do gol, na arquibancada, mas desse ponto de vista. Voltemos à pessoa que está no camarote. De repente, o time dela começa a perder. Toma um gol, 2 gols, 3 gols. Vem o intervalo, essa pessoa faz um lanche, bebe alguma coisa, e quando retorna, esse lanche não cai bem. Ela começa a ter um desconforto abdominal. Fora isso, o time toma mais 3 gols. A outra pessoa que, embora pudéssemos imaginar que estava numa posição que lhe traria um dissabor para essa partida, porque está assistindo a partida por detrás do gol, mas é o time dela que está goleando. E diferente da pessoa que está no camarote, ela comeu algo que, ao invés de reverter em algo ruim, não, lhe deu mais energia ainda. Então, o que a princípio poderia ser uma ótima experiência para quem estava no camarote, acabou sendo uma experiência ruim, e a pessoa pela qual achávamos que teria uma experiência ruim, porque não tinha uma visão boa do jogo, acabou saindo muitíssimo satisfeita do jogo. Essas pessoas irão contar histórias, com certeza, diferentes, de um mesmo episódio, de um mesmo jogo. Baseados em quê? Nas suas emoções e também no próprio conforto físico. Então, o que eu quero dizer com isso? É que dependendo do seu estado de emoção, dependendo da posição que você está vendo algo, dependendo do seu estado de ânimo, se você também está com dor, sem dor, a mesma experiência para pessoas com sensações diferentes terá um julgo, né? A pessoa julgará de um modo diferente. Então, eu estou dizendo isso porque hoje eu vou trazer o contraponto. Até agora, vimos a história da busca espiritual de Elvis pelo ponto de vista de Larry Geller. Mas Larry Geller tinha muito em comum com Elvis nesse aspecto. Elvis estava adorando a presença dele. Por outro lado, os amigos de Elvis, a ex-esposa de Elvis, na época era a namorada Priscila, foram deixadas de lado porque Elvis entrou de cabeça no assunto metafísico nos livros. Então eles começaram a ter uma outra visão dessa mesma história. Então hoje, no audiobook, eu vou trazer um trecho do livro What Happened, que sempre me pedem, mas se eu contar, por exemplo, a história que eu vou contar hoje, fora desse contexto todo que estamos seguindo,
ela fica muito esquisita. Mas como você tem esse lado do Larry Geller, você pode, então, tirar as suas próprias conclusões. Então, para iniciar esses textos, eu vou começar com um trechinho do livro da Priscila, Elvis e Eu. Então vamos a esse pequeno texto. Diz o texto do livro da Priscila: vou levar você a um lugar que vai deixá-la apavorada. Foi o que aconteceu na primeira vez em que estive lá. Vamos ao necrotério. Tem um cara lá que toma conta do lugar. Já estive lá uma vez. Eu estava andando pelas salas, vendo os cadáveres, quando esbarramos um no outro. E nós dois ficamos apavorados. Está querendo dizer que vamos entrar? É proibido, mas posso dar um jeito. Está certo, eu topo. Vagamos de uma sala a outra. Fiquei espantada ao descobrir como era fácil me acostumar àquela visão insólita. Era um lugar sereno, quase como se estivéssemos na igreja. Estava tudo muito bem até que olhei para uma mesa e avistei um bebê que devia ter 2 ou 3 meses de idade. Ficamos olhando em silêncio até que murmurei: ele é tão pequeno, tão inocente, o que terá acontecido? Não há cicatrizes. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Uma pausa e Elvis disse suavemente: não sei. Às vezes Deus opera de maneiras estranhas. Acho que o bebê estava destinado a ir ao seu encontro. Seguramos a mão do bebê e Elvis disse uma oração. Poucos minutos depois, encontramos o cadáver de uma mulher de meia idade, que acabara de ser embalsamado. Desviei os olhos. Isso é bom para você, comentou Elvis. Precisa ver coisas assim de vez em quando. É a verdade nua e crua. A realidade. Quando se olha para um cadáver, compreende-se que tudo é temporário, como pode acabar numa questão de minutos. Red West, Sonny West e Dave Hebler eram guarda-costas de Elvis e, em meados de 1976, eles foram mandados embora. Eles escreveram um livro, que é o What Happened. Com certeza, você vai levar em conta, quando eu ler o texto, tudo o que eu disse sobre as emoções, sobre a raiva, a fúria que eles estavam sentindo e mesmo quando os fatos aconteceram, o ciúme que eles sentiram de Larry Geller. Então, a história deles sobre a busca espiritual de Elvis é bem diferente do que Larry Geller vem contando e também até mesmo essa visita no necrotério que Priscila fez com Elvis. A experiência desses rapazes é bem diferente, a forma como eles receberam a mesma história. Então não quer dizer que essa história não tenha acontecido. Aconteceu para eles, foi o modo como eles sentiram. Uma pessoa não sente o mesmo frio que outra pessoa, mesmo estando no mesmo lugar, frente à mesma temperatura. Corpos são diferentes e é através dos nossos corpos, das nossas emoções, da nossa memória que muitas vezes nos engana. É a partir do nosso tato, cheiro, gosto. Se dormimos bem, se não dormimos, se estamos com raiva, se estamos com ódio, se estamos com empatia, tudo isso conta para a percepção de algo que está acontecendo. Então, o texto dos meninos talvez vai chocá-lo, mas é a verdade deles através do que eles estavam sentindo. O próprio nome do livro, Elvis, What Happened, que é Elvis, o que aconteceu, é uma pergunta, mas
depois que você lê o livro, o que acaba ecoando na sua mente, e talvez é o título que eles gostariam de pôr, seria Elvis, what the fuck? Elvis, what the hell? Ou seja, Elvis, que diabos? Elvis, que porcaria? Que era mais ou menos o sentimento deles. Elvis, que é essa que você fez da sua vida? Pela visão deles. Então agora a parte onde você escuta a história, propriamente dita, o audiobook. Hoje eu vou deixar o livro do Larry Geller um pouquinho de lado e vou trazer boa parte de um capítulo do livro dos guarda-costas, do livro Elvis, What Happened. Mas antes eu quero deixar a frase de uma música de Frejá, Amor para Recomeçar, é uma música que é um grande sucesso na voz de Frejá, que ele diz: e que você descubra que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. A busca espiritual de Elvis, parte 8. Enquanto o resto do mundo reconhece que Elvis Aaron Presley é um ser humano comum, a única pessoa que acredita apaixonadamente o contrário é ele mesmo. Ele é dedicado ao estudo da Bíblia, religião mística, numerologia, fenômenos psíquicos e a crença na vida após a morte. Ele acredita firmemente que tem os poderes de cura psíquica através das mãos. Ele acredita que reencarnará. Ele acredita que tem poderes para mover as nuvens no ar. E ele também está convencido de que existem seres em outros planetas. Ele acredita firmemente que é um profeta que foi destinado para conduzir, designado por Deus para um objetivo especial na vida. Se isso soa um pouco estranho, Sunny West, Red West e Dave Hebler, que sentaram com ele por horas discutindo religião e filosofia, estão dispostos a acreditar que ele tem grandes poderes de controle. Ele acredita que há um plano divino, diz Red. Um plano de Deus, escolhendo-o para o seu sucesso fantástico. Hoje parece soar um pouco estranho. Eu, vezes sem conta, refleti e muitas vezes senti que talvez houvesse algo para ele. Quero dizer, como pode uma criança magrela, de uma família de miseráveis de Tupelo, de repente se torna o nome mais conhecido do mundo? Como é que ele comanda toda essa fortuna e cativou milhões de pessoas que o amam incondicionalmente? Eu não sei. Eu não sou religioso, mas talvez tudo isto foi um predestinado. Foi quase mágico que Elvis e o coronel se juntassem. Parece que foi o destino. Eu sempre senti que estava na aura de algum ser humano muito especial. Ele realmente acredita que é um profeta e que somos os seus discípulos. Ele exige e espera lealdade cega. Houve épocas que eu senti que Elvis passou dos limites, mas fomos leais ao homem. Nós quebrávamos nossas costas por ele. Arriscávamos nossa vida por ele. Eu arrisquei a minha cabeça de asno por ele. Ele certamente tinha poder sobre nós. Ele certamente tinha controle sobre mim, eu admito. Não fazíamos pelo dinheiro, porque nunca vimos muito. Não fazíamos pelas mulheres, porque nós tínhamos tido muitas e estávamos todos casados.
Não o fazíamos pela emoção, porque estávamos todos um pouco velhos para esse tipo de coisa. Quero dizer, ele me tinha fazendo chamadas telefônicas para obter o fim de Mike Stone. Eu não sou um assassino, mas eu teria quebrado os braços e as pernas de Mike para Elvis. Ele realmente me influenciou. Se eu tivesse uma explosão com ele ou discutíamos, ele me deixaria em um estado de espírito que eu sairia e entraria em uma briga e acabaria chutando o rabo de alguém. Era uma loucura, mas eu fiz isso. Ele poderia reduzir-nos às lágrimas e ele poderia levar-nos a rezar por ele quando nós pensávamos que ele estava prejudicando a si mesmo. Assim é que era. Os três homens acreditam que, em outro tempo, Presley pode ter sido um grande evangelista ou até um político. Dave Hebler diz: eu o vi manipular multidões como se fosse Hitler. Foi estranho, man. A fascinação de Presley com a vida depois da morte, possivelmente desencadeada pela morte de sua mãe, beira assustadoramente o bizarro. Sua perda foi tão grande que, para aliviar a dor, ele acreditava que ela voltou em outra vida. Ele acredita na reencarnação, mas não para todos, diz Sunny. Ele acredita que só os que demonstram ser fortes sobre a terra serão reencarnados. Ele costuma dizer: se você for bastante poderoso na terra e for forte o suficiente, você voltará. Os fracos não podem voltar dos mortos. Somente as pessoas fortes. A sua fascinação por cadáveres humanos é francamente horripilante, Red recorda. Havia um cara muito legal, um policial de Memphis, que se tornou inspetor. Seu nome era Woody Ward. Bem, ele teve um interesse paternal sincero por Elvis quando ele deixou a escola. Eles eram muito próximos. Em 1961, o bom e velho cara morreu. Eu tenho certeza que Elvis estava triste com a coisa toda. Mas você sabe o que ele fez, man? Ele assistiu a um agente funerário embalsamar o seu amigo, o velho Woody Ward. Você consegue imaginar isso? Alguém observando outra pessoa cortando o corpo de um amigo? Elvis poderia nos contar detalhes sobre embalsamamento que iria impressionar um médico. Ele sabia todos os termos certos e ele diria como se faz a sangria de um corpo e como o sangue é substituído pelo fluido de embalsamamento. Ele costumava me deixar doente com isso. Havia outras coisas estranhas também. Quando ele estava em funerais, ele agiria de modo estranho. Eu não estou falando sobre o funeral de sua mãe, porque ele estava genuinamente arrasado. Mas em 1964, quando Devil Phillips, o disc jockey, morreu, o cara que deu várias oportunidades para Elvis, bem, Elvis está no funeral de Devil e, de repente, ele teve um ataque de risos, apenas rindo consigo. Eu ouvi em outras ocasiões começar a contar piadas. As experiências de Sunny West com Presley foram ainda mais bizarras. Ele adora ir nesses malditos tours por cemitérios, diz Sunny. Ele nos diria que era apenas para ver se ficaríamos assustados. Ele andou por uma estrada escura com Red e andou sozinho por um caminho para sentir a experiência de sentir medo. Mas o pior de tudo foram suas idas a casas funerárias. Ele costumava voltar à funerária onde sua mãe foi exposta, na Alameda União,
em Memphis. Não estou dizendo que ele apenas ia lá durante o dia para dar uma olhada. Quero dizer, ele ia lá às 3 da manhã e vagava pelas lajes, observando todos os corpos embalsamados. Ele aflorou a merda do medo em mim. Uma noite, em 1972, Presley, como era sua prática, alugou o cinema local para ver um filme. Sunny relata. Elvis adora filmes de horror. Portanto, esta noite vamos ver um filme de terror. E com isso sua mente trabalha. Enfim, Linda Thompson está lá nesta noite. São aproximadamente 3 da manhã. Todos nós pulamos no carro e repentinamente Elvis diz: vamos até a Alameda União? Já tenho em minha mente o que ele quer fazer. Chegamos até a casa funerária, demos a volta e Elvis está liderando o caminho tão calmo como se estivesse indo para um filme. Enfim, 3 da manhã, a porta está aberta e nós caminhamos. Elvis, Linda e eu. Não posso acreditar que não há nenhum guarda de segurança ou algo que o valha, mas não constatamos presença alguma. De qualquer maneira, Elvis apenas vagueia calmamente, tentando abrir algumas portas. Algumas estão trancadas, outras estão abertas. Eu tenho o meu casaco aberto, pronto para sacar a minha arma. Tenho medo que algum segurança apareça e nos veja e comece a pensar que é um roubo ou que somos ladrões de tumba ou qualquer coisa e comece a atirar de longa distância. Estou tão nervoso como um gato, porque não vemos ninguém e está escuro e é assustador. Então, eu tenho o choque de minha vida. Entramos nesta grande sala, com cabeças cobertas por lençóis. Eram corpos, e eles estavam pendurados pelos pés. Esta era a maldita sala de embalsamamento. Estou horrorizado. Mas isto foi, ao que parece, o que Elvis estava procurando. Ele ficou satisfeito por tê-la encontrado. Então ele começa a dar-nos lições de como as pessoas são embalsamadas. Ele está andando e levantando os lençóis para observar os corpos. E ele está nos dizendo sobre todos os preparativos que os agentes funerários fazem nos cadáveres. Ele está nos mostrando as várias veias, as veias jugulares e coisas assim. Como é a sangria de um corpo? Então ele nos mostra onde os corpos foram cortados e por que os cortes não fecham, somente os pontos mantêm o corpo unido. Ele nos levou para outra sala, ainda levantando lençóis e apontando várias coisas que foram feitas nos corpos. Bem, man, estou agitado. Em primeiro lugar, estou convencido que um guarda da segurança vai entrar e começará a atirar em nós. A coisa toda está me deixando doente. Quero dizer, às 3 horas da manhã, num tour pelo necrotério. Maldita loucura. Entre mentes, Linda Thompson está tão interessada como poderia estar. Ela está, e dizendo, oh meu Deus, você vai olhar para isso naquele seu doce sotaque do sul. Não pareceu afetá-la. Bem, ficamos lá por aproximadamente 45 minutos e ninguém deu as caras. Foi assombroso que ninguém estivesse por perto, mas isso mostra como uma noite com Elvis pode acabar. Red esteve com ele em tours por salas de embalsamamento e eu sei que ele costumava odiar. Mas é o que Elvis queria e você apenas ia junto com ele. Dave Hebler diz que Elvis tem a mesma fascinação com o nascimento. Dave estava levando Presley, Linda Thompson e Dick Grob, outro guarda-costas e ex-policial de Palm Springs, para assistir a um filme na primavera de 1975.
Nós estávamos indo para o Memphis, para uma exibição privada. Linda menciona que seu irmão Sam Johnson e sua esposa Louise acabavam de ter um bebê. Ele estava falando sobre como ela está feliz e, repentinamente, à 1 da manhã, Elvis decide ir ver o bebê. Finalmente conseguimos entrar pelos fundos e, uma vez dentro do hospital, causamos um tumulto. As enfermeiras estão deixando os pacientes em qualquer lugar e correndo para pegar o seu autógrafo. De qualquer forma, é contra as regras do hospital um estranho entrar para ver um bebê a 1 da manhã. Mas Elvis seduz a enfermeira e, com certeza, vimos o bebê. Então, alguém acorda a mãe, Louise, e ela sai. Então, seu marido, Sam, é trazido ao hospital para participar da festa. Então, os pais de Linda aparecem. Depois, os médicos e enfermeiras. Tínhamos uma convenção aqui. De qualquer forma, no fim do corredor há um bocado de atividade. Elvis vê alguns médicos e enfermeiras empurrar uma mulher ao longo de uma destas macas móveis. Ela está gritando de dor. Percebo que ela está em trabalho de parto e eles estão correndo para levá-la para a sala de parto. A próxima coisa que consigo me lembrar, Elvis interrompeu a ida à sala de emergência e começou a falar com esta senhora. Ela está em trabalho de parto, mas Elvis aparece e ela começa a se mover, apesar da dor. Enfim, como ele a vê sentindo dor, ele coloca suas mãos sobre o seu ventre e começa a dizer, em tom sério, em uma espécie de forma mística: agora não haverá mais dor. Você não sentirá mais dor. Ele está colocando as mãos e falando à dor dela. Bem, isso pode parecer ridículo para uma mulher em trabalho de parto, mas o mais engraçado foi que ela começou a dizer: você tem razão, a dor se foi. Você está certo. Bem, os médicos estão dando voltas. Eles querem levar esta senhora para a sala de parto. E Elvis está fazendo a sua cura psíquica. Então ele pergunta ao médico: posso entrar na sala de parto? Eu nunca assisti um parto. Quero ver a vida. Bem, os médicos finalmente disseram que não. Mas começaram a reavaliar a decisão. Especialmente quando esta senhora começa a implorar a eles que deixassem Elvis Presley vê-la dar à luz. Kanye West diz que Presley está convencido de que tem o poder de curar as pessoas. Ele coloca suas mãos e diz que sua força e poder de concentração aliviarão a dor. Red relata: desde os meus tempos de futebol, sempre tive um problema nas costas e, às vezes, no topo do meu pescoço, que é um inferno. Bem, depois de um tempo aprendi a não reclamar disso quando estava perto de Elvis, porque eu sabia o que aconteceria. Sempre que ele soubesse que eu tinha a dor, ele pediria que eu me sentasse em sua frente. Então ele iria colocar suas mãos, dizendo repetidas vezes que a dor iria embora. Bem, eu me sentaria ali e ele diria: ela está saindo, Red. A dor está indo embora para longe, Red. Você vai ficar bem. Eu diria: sim, chefe, eu estou ouvindo. Então, dizia: diabos, man, você tem razão. A dor se foi. Isto é fantástico. Ela realmente desapareceu. Ele me daria um daqueles pequenos sorrisos reservados que disseram ao mundo que ele tinha esses poderes, e ele partiria satisfeito consigo mesmo. Eu partiria e as minhas costas e pescoço ainda doíam como um inferno. Foi um caso em que eu não quero dizer que ele estava gracejando, pois ele realmente tinha a melhor das intenções.
mas ele ficou convencido de que havia me curado. Final da parte 8.